Eu sou a Lia e bem-vinda ao meu canal para mais um tutorial de desenho com giz pastel oleoso. O desenho de hoje é inspirado na animação japonesa Perfect Blue. Comecei cobrindo o esboço do meu desenho com canetas coloridas, pois como eu já falei outras vezes nesse canal, o giz pastel oleoso ele é muito pigmentado, então se eu não tivesse contornado exatamente a área em que eu queria colorir, o giz pastel, como ele é grosso, ele poderia acabar passando para longe de onde eu queria, e aí para tirar, para apagar seria muito difícil, pois ele é muito pigmentado, e para apagar é muito complicado. Então, marcando com a caneta as partes que eu quero pintar, fica muito mais fácil de não perder o controle da arte. Acabou que eu não usei a caneta apenas para marcar as partes que eu pintaria com o giz pastel oleoso. Eu optei para usar a caneta para pintar detalhes pequenos, como o olho, a cor do olho e aquelas espirais que tem dentro do olho, pois como eu já disse, o giz ele é grosso, né? E acabaria que esse efeito não ficaria tão legal, porque não ficaria fino, ficaria grosso demais, poderia borrar. Então eu optei por fazer esses pequenos detalhes com caneta que eu acho mais fácil de controlar. Já vi pessoas que fazem detalhes pequenos com giz pastel oleoso e fica um estilo bem diferente, só que eu optei pela caneta. Eu também já vi pessoas que fazem a ponta do giz pastel oleoso como se fosse um lápis comum. Só que pra mim não é uma opção boa, pois muitos pedaços do meu giz pastel oleoso ficariam inutilizáveis. Então eu optei mesmo pela caneta. Também já vi pessoas que fazem esses detalhes pequenos com caneta e outros materiais, então tudo depende da pessoa, da escolha artística. Não é porque você vai fazer um desenho com material que você tenha que se prender somente àquilo. Eu gosto de misturar bastante quando eu tô fazendo arte. Eu acabo misturando materiais profissionais com material escolar, então fica tudo uma bagunça quando eu tô fazendo. Eu me dou essa liberdade para que tenha o efeito que eu estou desejando, porque não adianta eu usar um material que me limite e ficar só nele e não conseguir atingir o objetivo que eu queria e depois ficar frustrada. Eu misturo todos os materiais que eu tenho, o importante é ficar do jeito que eu queria. Eu achei que ficaria interessante esse efeito como se fossem vários olhos e várias coisas saindo dos olhos dela. Eu particularmente achei que estava ficando muito interessante a ideia desse desenho. Acho que ficou muito diferente e também o rosa acaba que dá um tom de alegria e de descontração. Esse ano eu voltei a assistir animes e comecei a ver várias coisas de mangá, então eu acho que isso acabou influenciando na minha arte, porque ela ficou nesse estilo mais anime, mais mangá. Ficou uma coisa um pouco Junjito também, vocês acham? Essa arte levou muito tempo para fazer, porque foi muitos detalhes que eu fiz. Foi vários pedaços do rosto, teve quase 3 rostos quase inteiros, né? Não tá inteiro porque tá espedaçado, como se fosse pedaços quebrados no vidro. E vários olhos e vários cílios, meu Deus. Eu acho que eu levei pouco mais de 2 horas para fazer o desenho inteiro. E aqui a gente editando, aumentando a velocidade, a gente nem vê, né? Fica super rápido. Mas só eu sei o quanto demorou. E quando eu fui transformar ela em short, vídeo curto pro TikTok, eu coloquei na velocidade máxima. E mesmo assim, o vídeo ficou com 1 minuto e 50. Eu queria que tivesse ficado com 1 minuto. Mas o mínimo que deu foi 1 minuto e 50. Mesmo estando na velocidade máxima. Porque o vídeo ficou muito grande. Mas aqui no YouTube, né, não precisa ser 1 minuto. E vocês estão vendo super rápido, super acelerado. Teve um pequeno erro que eu cometi nessa arte, que eu contornei ali um pedaço do cabelo, que era pra ser com caneta rosa, eu contornei com caneta preta. Eu não sei por que eu dei esse bug, bem ali no cantinho direito. Eu até tentei consertar, né, mas não tem como, o rosa ele nunca vai cobrir o preto. O preto ele sempre vai cobrir qualquer cor, então eu dei uma contornada ali, né, no canto de rosa de novo, mas de nada teve efeito, né. Mas enfim, eu achei chato, mas mesmo assim não estragou a perfeição do desenho, né, que eu gostei muito. Mas enfim, um pequeno erro aí que eu não gostei muito, mas não chegou a estragar o desenho. Eu acho que a maior parte do tempo que eu fiquei fazendo essa arte foi só pintando o olho. O maior trabalho foi pintar todos os olhos que eu desenhei.
Talvez tenha sido a arte mais demorada que eu fiz. Eu não sei como, porque eu penso que desenhando com aquarela é muito mais demorado desenhar com tinta, pintar com tinta, aliás, porque você vai, faz uma camada e espera secar, e faz outra camada e espera secar, não dá pra fazer direto. Só que a demora dela foi pela quantidade de detalhes, de rosto, de olhos, porque vendo pelo tempo, 2 horas e tarará, tem pintura que eu fiz com aquarela que dá 1 hora e pouco. Então, eu acho que se deveu à quantidade de detalhes mesmo que eu coloquei. Eu usei até caneta Bic no desenho. Eu acho que quem usa só o material profissional, vendo eu usar coisa da Bic no meu desenho, nossa, deve sentir uma dor no coração. Mas é porque eu não tinha outro tipo de caneta que fosse do pigmento parecido com a pele, que desse pra usar, né? Então era a caneta Bic que eu tinha aqui dessa cor e que eu acabei usando. À medida que eu ia cobrindo com caneta, eu ia apagando o lápis, qualquer vestígio de lápis que continuava na folha. Por quê? Porque quando você passa a caneta nesse grafite, às vezes mancha. E dependendo da cor da caneta, às vezes ainda dá pra ver o grafite embaixo. Então o grafite ele tem que estar bem clarinho quando cobre com a caneta. Porque quando a caneta é muito clara, dá pra ver o grafite embaixo, vai ficar manchado, vai ficar ali, não vai sair mais. Então, eu deixei o grafite bem clarinho e fui cobrindo e fui apagando pra não ficar nenhuma mancha horrorosa. E parece que o grafite, ele também mancha com giz pastel. Fica uma mistura feia, fica uma coisa que não deixa a arte bonita. Então, tem que deixar super apagado o grafite pra não estragar. Que a mesma coisa acontece na aquarela, né? A aquarela, como ela tem transparência, muitas vezes ela não vai cobrir tudo que tá no papel. Então, se o grafite ele tá muito escuro, então vai deixar o desenho, vai deixar a arte borrada, manchada, suja e não é legal. Eu tendo a deixar os meus desenhos muito marcados. Eu tive que desaprender a deixar as coisas tão marcadas, porque eu comecei a pintar, a usar aquarela, a usar giz pastel, e teve desenho meu que eu tenho certeza que ficaria melhor se eu não tivesse feito com um grafite tão marcado. Porque a aquarela não cobriu tudo e você vê o lápis e não fica tão legal. Então, o ideal é deixar bem clarinho o grafite ou o lápis na sua arte antes de cobrir, sempre. Ou com caneta, ou com giz pastel, ou com aquarela. Porque senão o resultado não pode ficar o que você queria só por causa desse detalhe. Eu acho que o giz pastel, ele deixa um efeito muito bonito nas artes. A pessoa pode usar ele mais puro, com aquela textura que ele tem, que fica muito bonito. Ou a pessoa pode misturar as cores, fazer degradê de cores, usando óleo mineral ou qualquer outro tipo de óleo. Pode esfumar com a mão, com os dedos, com algodão molhado no óleo. Tem uma infinidade de opções no giz pastel oleoso. E é isso que faz esse material tão bom. Eu, particularmente, eu gosto bastante de esfumar as cores. Dependendo do efeito que eu quero criar, eu posso esfumar com o dedo, se eu quiser uma dispersão mais clara, mais opaca. Se eu quiser um degradê mais bonito, então eu posso usar cotonete com óleo mineral ou algodão. Se for uma arte muito grande, com o cotonete demora demais. Então, nesse caso, eu acabo usando o algodão molhado no óleo mineral. Eu acho que fica muito bonita a mistura de cores entre a sombra e a cor da pele. E foi exatamente esse o efeito que eu quis fazer nessa arte. Eu sempre pinto primeiro as sombras com giz pastel oleoso para evitar manchar, né? Porque se eu passasse a cor base da pele clara e depois o sombreamento por cima e acabasse borrando e passando onde não deveria no claro, como é que eu faria para apagar, né? Difícil. E aí ia borrar e manchar tudo e virar tudo um borrão. Sei que no giz pastel uma cor pega por cima da outra, mas isso só funciona com cores mais escuras em cima de mais claras. Então, se você passou a escura por cima da clara, para apagar é difícil. Para evitar esse tipo de problema, eu sempre pinto primeiro as sombras mais escuras. E aí, depois que eu já pintei e já dei uma breve esfumada para evitar de manchar, é que eu passo as cores mais claras. E aí, o que fica para esfumar é somente a passagem de cor entre uma e a outra, que eu esfumo bem de leve com um cotonete. Eu tô fazendo assim as minhas artes com giz pastel e creio que pra mim tá dando muito certo. Tô gostando muito dos resultados.
Esse rosa que eu peguei para pintar o cabelo foi um pouco difícil, porque é uma cor bem escura. Algumas cores no giz pastel elas misturam super bem, mesmo escuras elas esfumam super de boa. Esse tom de rosa ele ficou muito texturizado, então por mais que eu misturasse e esfumasse sempre ficava aquela textura. E bom, qual é o problema disso? Sei que muitas pessoas gostam da textura do giz pastel oleoso, eu gosto, eu acho bonito. O problema é que sempre quando ela fica muito texturizada, ela fica soltando pigmento. Então, se você coloca a sua mão em cima, vai soltar pigmento. E isso faz com que você se suje. Ou que, por acaso, se você passa a mão no seu desenho, aí esse rosa vai sair desse canto, vai borrar o desenho. Então, quando ele fica soltando muito pigmento, corre o risco de você sempre acabar borrando o desenho sem querer e se sujando. Isso não é uma opção boa pra mim, porque os meus desenhos eles ficam colados na parede, né? Eu uso eles pra enfeitar a casa mesmo. Então, pra mim não é interessante ter uma coisa ali que tá soltando sempre muito pigmento e que você pode acabar encostando sem querer e se sujar e borrar um desenho que já tava bonito. Então, eu sempre esfumo bastante pra que não tenha esse problema de ficar soltando pigmento. O rosa, eu tive que esfumar bastante e mesmo assim eu vejo que ele fica bem texturizado, bem pigmentado, soltando muita cor. Mas eu não consegui resolver isso. Ela acabou que ficou assim mesmo. Embora eu tenha me inspirado na arte do filme Perfect Blue, acabou que ficou a arte final muito diferente, pois realmente foi apenas uma inspiração, né? Foi mais o lance do efeito, como se tivesse vidro quebrado, mostrando o reflexo da personagem do desenho. Eu achei muito bonito esse efeito na imagem, então eu pensei, ficaria muito bonito se eu fizesse uma arte com esse efeito, como se ela fosse um reflexo de vidro quebrado e houvesse vários pedaços dela sendo refletido, vários olhos, pedaços do rosto, ficaria um efeito incrível. Então eu peguei essa ideia e apliquei na minha arte. Mas como vocês podem ver, ela acabou que ficou bem diferente, né? Até porque a cor de cabelo que eu escolhi rosa e até o estilo do cabelo que eu peguei diferente também, realmente a inspiração ficou mais por conta do efeito do vidro quebrado. Até porque todo artista tem o seu traço e o seu jeito de desenhar, então querendo ou não, sempre acaba ficando diferente. E esse foi o resultado final da nossa arte. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.